Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Mais um dia da reflexão dentro da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar continuando a nossa leitura no livro de Êxodo capítulo 28. Nós vamos ver o capítulo 28, 29, 30 e o 31. Nós vamos falar hoje sobre os chamados para servir com santidade. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que ainda não é inscrito no canal, convido você a inscrever-se no canal. Lá embaixo está escrito inscrever-se, clica aí para você se inscrever-se no canal, dê um joinha, um gostei, clica no sininho. Ao clicar no sininho, vai abrir outra janela, você clica em todas, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio canal do YouTube vai mandar uma mensagem notificando a você, tá bom? Hoje nós vamos estar na nossa jornada de crescimento espiritual e nós vamos começar a nossa jornada através da oração, pedindo a Deus sabedoria e entendimento para que ao lermos a Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo possa nos dar conhecimento. E aqui está a Bíblia, do capelão, a Bíblia do capelão. Vários capelões têm adquirido a Bíblia personalizada da Conaeb. É a Bíblia dos capelões da Conaeb. Então, se você ainda não tem sua Bíblia, você pode estar adquirindo esta Bíblia, que é a Bíblia dos capelões da Conaeb. Vamos na oração? Vamos entrar na nossa jornada? Então vamos. Querido Deus, eterno Pai, que a Tua palavra venha trazer a cada um de nós revelação espiritual, crescimento espiritual, pois eu coloco a vida de todos que estão nessa jornada da leitura da Bíblia em um ano. Peço que o Senhor venha trazer a cada um de nós sabedoria e entendimento através da palavra revelada em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Vamos então à nossa jornada da leitura bíblica de hoje. A nossa jornada de hoje vai ser no livro de Êxodo capítulo 28, 29, 30 e 31. Chamados para servir com santidade. Isto mesmo. O chamado para servir com santidade. Chamados à santidade para servir e também adorar. Vamos então à nossa jornada da leitura de hoje. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendemos que Deus chama o seu povo para servi-lo com santidade, reverência e dedicação. Santidade, reverência e dedicação. Nós vamos então entrar na nossa jornada de hoje, a nossa jornada bíblica da palavra de Deus. E essa jornada, eu estou trazendo a jornada através da Bíblia, da ordem de estilo literários. Isso para os irmãos, para todos que têm acompanhado o bispo. Mas, na escola, eu trago a leitura da Bíblia na ordem cronológica. Deixa eu mostrar aqui, na ordem cronológica que eu tenho mostrado. Esse é o plano de leitura bíblica literário. E essa é a ordem cronológica dos livros. Então, os alunos da escola estão recebendo um estudo mais teológico na ordem cronológica da Bíblia Sagrada. Tá bom? Então vamos à nossa leitura, vamos à nossa jornada de hoje. Então vamos entrar nessa jornada de fé. Êxodo capítulo 28 diz assim: Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão
Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. Quer dizer, eles seriam como sacerdotes. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória, e também ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem tenha enchido de espírito e sabedoria, que faça as vestes de Arão, para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Então ali ele ia pegar aqueles homens hábeis, quer dizer, que tinha habilidade de costura, de tecer, para fazer uma roupa, para santificá-lo, a fim de que administre o ofício sacerdotal. Versículo 4. Essas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um peitoral e um efode, um manto, uma túnica bordada, uma mintra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de me administrar o ofício sacerdotal. Versículo 5. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E farão o efódio de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Ou terá duas ombreiras que se una às suas duas pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmeralda de efode, que estará sobre ele, formando com ela uma só peça, será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido. E tomarás duas pedras de berilo, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Quer dizer, do mais velho ao mais novo. Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as duas pedras, com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engaste de ouro, os farás. E porás as duas pedras nas ombreiras do efode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, assim sobre um e o outro ombro levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Efode, né? Colocava lá, às vezes no peito, com as pedras. Farás também engaste de ouro e duas cadeiazinhas de ouro puro, como corda os farás, de obra de trançadas. E aos engastes fixará a cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artifício, conforme a obra do efode, o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. O farás. Versículo 16. Quadrado e duplo será de 1 palmo, e o seu comprimento de 1 palmo, a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, em 4 fileiras. A primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. Observa que Deus orientou certinho como que era para fazer, como que era para ser feito. Lá na plataforma da escola eu mostro as fotos. Aqui não dá porque é um estudo, mais uma leitura. Mas lá no estudo a gente mostra os detalhes, né? Os detalhes do que Deus falou a Moisés para conduzir ao povo, para falar com o povo
E aqui era Moisés passando como que seria a veste do sacerdote. Como que era para fazer a veste do sacerdote. Deixa eu achar aqui, ler aqui na Bíblia. Êxodo capítulo 28. Aqui só mostra, não vai dar para você ver direito, mas aqui na Bíblia que mostra aqui, ó, o sacerdote com uma veste aqui, as pedras na frente, representando as 12 pedras, representando as 12 tribos, conforme Deus ordenou para fazer, né? A primeira fileira, quer dizer, em 4 fileiras, a primeira será de uma cornalina, um topázio, um esmeralda. Seria 3 pedras. A outra de baixo, 3 pedras. A outra mais 3, a outra mais 3. A segunda fileira será de uma granada, e uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira será de um crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Quer dizer, os engastes que ia segurar as pedras era para ser também de ouro. Você está entendendo? Deus falou com Moisés, Moisés foi anotando para fazer certinho. Serão de ouro nos seus engastes. Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também fará sobre o peitoral cadeiazinhas, como cordas, obra de trança de ouro puro. Igualmente sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peito, quer dizer, segurando. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro de obra trançada nas 2 argolas das extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra de trançada meterá nos 2 engastes, e os porás nas ombreiras do efode, na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estiver junto ao lado interior do efode. Versículo 27. Farás mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do efode, para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obras esmerada do efode. Versículo 28. E ligarão o peitoral pelas suas argolas, as argolas do efode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do efode, e não se separará o peitoral do efode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Versículo 31. Também farás o manto do efode todo de azul. No meio deles haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida. Deixa eu conferir aqui como é que está aqui. Êxodo 28, 32. Êxodo 28, 32. Estamos terminando. 32. Diz assim. No meio dela haverá uma abertura
para a cabeça. Será debruada. Esta abertura terá um debrum. Aqui fala debruada. Essa abertura como abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Então, debrulhar ou debrulhar, abrir. Então, vamos lá, continuar a leitura. Então, no meio dela haverá uma abertura para a cabeça, e essa abertura terá um debruim de obra tecida ao redor, como abertura de uma cota de malha, para que não se rompa. Nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura, carmesim e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. Uma companhia de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor, e ao sair, para que ele não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravará como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Pô-las-á em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, e Arão levará a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel consagraram em todas as suas santas ofertas. E estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mintra, e farás o cinto, obra de bordador. Versículo 40. Também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, também os seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem os sacerdotes. Esta é a preparação. Versículo 42. Faz-lhes também calções de linho, para cobrir a carne nua. Estender-se-ão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na terra, na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele, para a sua descendência, depois dele. No final, nós vamos ter a reflexão dessa palavra. Êxodo 29. Isto é o que lhes farás para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Tomam a novilha e 2 carneiros sem defeito, pão ázimo, rolos ázimos, ou ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, de flor de farinha, de trigos farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto como um novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e os levarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto de efode, e do efode mesmo e do peitoral, e lhe cingirás o efode com o seu cinto de obras esmeralda.
Versículo 6. E por-lhe-ás a mintra na cabeça, e sobre a mintra porás a coroa da santidade. Então tomarás o óleo da unção, e derramando-lhe sobre a cabeça, o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás a tiaras por estatuto perpétuo. Eles terão o sacerdócio. Consagrarás, pois, a Arão e a seus filhos. Êxodo capítulo 29, versículo 10. Farás chegar o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás ao novilho perante o Senhor, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. Depois tomarás do sangue do novilho, e com o dedo o porás sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, o seu couro, o seu excremento, queimarás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Versículo 15. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e o imolarás, o carneiro, e tomando o seu sangue, espargirás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e levarás as suas entranhas e as suas pernas, e os porás sobre os seus ombros, e porás sobre as suas partes, né? Vou ler de novo 17 aqui. E partirás o carneiro em suas partes, e levarás as suas entranhas e as suas pernas, e os porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Deixa eu conferir aqui na Bíblia se está correto ali ou não. 29, vou ler de novo 17. 29, 17. Que diz assim: partirá o carneiro em seus pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas, poloás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Quer dizer, a forma que era para ser feita. Versículo 18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor. É cheiro suave oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre as pontas da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Espargirás o sangue sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão, sobre as suas vestes, sobre os seus filhos, sobre a veste de seus filhos, com ele, e assim ele
será santificado, e as suas vestes também, seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Versículo 22. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redor do fígado, os 2 rins, com a gordura que houver neles, a coxa direita, porque é carneiro de consagração. Vamos continuar a nossa leitura. Carneiro da consagração. 23. Êxodo capítulo 29, versículo 23. E uma fogaça de pão, um bolo de pão azeitado, com coscorões e cestos de pães ázimos, que estará diante do Senhor. E tudo porás na mão de Arão e nas mãos de seus filhos, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, um cheiro suave perante o Senhor. É a oferta queimada ao Senhor. Também tomarás o peito do carneiro de consagração, que é de Arão, e por oferta de movimento moverá perante o Senhor, e isto será a tua porção. Versículo 27. E santificarás o peito da oferta de movimento, a coxa da oferta alçada, depois de movida, alçada, isto é, aquilo do carneiro de consagração que foi de Arão e de seus filhos. E isso será para Arão e para seus filhos a porção de direito, para sempre, da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacerdotes, das suas ofertas pacíficas, oferta alçada ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para seus filhos, depois dele, para nelas serem ungidos e sagrados. 7 dias os vestirá. 7 dias os vestirá. Aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da revelação para ministrar no lugar santo, também tomarás o carneiro da consagração e cozerá a sua carne em lugar santo. E Arão e seus filhos comeram a carne do carneiro e o pão que estava no cesto, à porta da tenda da revelação. E comeram as coisas com que foi feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas delas o estranho não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne da consagração, ou do pão, ou até pela manhã, o que sobejar queimarás no fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Os 7 dias os consagrarás. Também cada dia oferecerás para expiação o novilho de sacrifício pelo pecado. E purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e ungirás para santificá-los. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, e tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia
continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, o outro cordeiro oferecerá à tardezinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a liberação, a 4ª parte de um hin de vinho. Versículo 41. E o outro cordeiro oferecerás à tardezinha, e com ele farás oferta de cereais, como a oferta da manhã, conforme a sua oferta de libação. O cheiro suave, oferta queimadas, é ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, a portas da tenda da revelação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação, e o altar também. Santificarei Arão, os seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Versículo 45. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodo capítulo 30. Farás também um altar para queimar o incenso. De madeira de acácio farás. O seu comprimento será de 1 côvado, a sua largura de 1 côvado será quadrada, e de depois será quadrado, e de 2 côvados será a sua altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. Versículo 3. De ouro puro a cobrirás, tanto a face superior como as suas paredes ao redor e as suas pontas. E lhes farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura. Nos 2 cantos de ambos os lados farás. E elas servirão de lugares para os varais com que o altar será levantado. Farás também os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. E porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puserdes em ordem as lâmpadas, o queimará. Também quanto acender as lâmpadas, à tardinha, o queimará. Esse será inocente perpetuamente perante o Senhor. Perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramares sobre ele ofertas de libação. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício de expiação do pecado. Farás expiação sobre ele, uma voz no ano,
pelas vossas gerações. Santíssimo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel para a sua enumeração, cada um deles dará ao Senhor o restante da sua alma, quando os alistares, para que não haja entre eles praga alguma por ocasião do alistamento. Vamos continuar a leitura. Versículo 13. Dará cada um, ao ser alistado, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geiras. Deixa eu conferir aqui. Vamos conferir. Nós estamos no 30 agora. 30:13. Deixa eu ler. Êxodo capítulo 30, versículo 13. Diz assim: todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geiras. Também fala 20 geras. A metade, 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Está vendo como é que Deus ordenou? Então, metade, no meio ciclo, é a oferta ao Senhor. Todo aquele que for alistado, de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que o meio ciclo, quando der a oferta do Senhor para fazer expiação por vossa alma. Versículo 16: e tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e os designarás para o serviço da tenda da revelação, para que sirva de memorial a favor dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze, com a sua base de bronze, para lavatório, e as porás entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água. Está entendendo? Versículo 19. Com o qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. E quando entrarem na tenda da revelação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para fazer oferta queimadas ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência pelas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: também toma das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos de cássia, 500 ciclos de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Disto farás o quê? Um óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. Com ele ungirás a tenda da revelação, a arca do testemunho,
a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, o altar do incenso. Assim santificará estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que as tocar será santo. Vamos continuar. Também ungirás a Arão e os seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o óleo sagrado para as unções por todas as vossas gerações. Não se ungirá com ele carne do homem, nem fareis outros de semelhantes composição sagrado, e por vós será sagrado. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir a um estranho, será estipado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estourar. Deixa eu ver. Deu a dúvida? Vamos aqui. Ó. Esse agora é 34. 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substância adoríferas, estorac, tá certo, é porque é uma letra diferente, estorac, que também tá assim, estorac, ônix, galbano, especiarias aromáticas com incenso puro. De cada uma delas tomarás peso igual. E disto fará incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. E uma parte dela reduzirás a pó, e os porás diante do testemunho, na tenda da revelação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Ora, o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos, santo vos será para o Senhor. O homem que fizer tal, como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo 31. Já estamos terminando. Depois disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Iri, filho de U, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. É Deus que dá o dom. A gente busca, mas quem dá o dom é Deus. É Deus que dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele domina todos os dons. Vamos lá. Esse 4. Para inventar obra artística e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Ele tinha aquelas habilidades. Deus falou: estou separando ele, eu estou chamando ele, eu estou ungindo ele. Versículo 5. E em lavramento de pedras, para engastar, e em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. E eis que eu tenho designado com ele a Oliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazer tudo o que hei de ordenar. Então Deus ordenou, mas Deus também foi indicando. Você vai colocar esse aqui para fazer, que eu já estou separando ele.
fulano, ciclano, o próprio Espírito de Deus. Você está entendendo? Como é que os mistérios de Deus é tremendo? Como é que é tremendo? Tudo que hei ordenado. Versículo 7. A saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda. Quer dizer, eu já estou preparando uma pessoa que vai fazer. Você só anota, porque você que vai falar para eles. Mas você já vai falar com o fulano, com o ciclano, para cuidar disso aqui. De tudo que eu estou te revelando. Versículo 8. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as de seus filhos para administrar o sacerdócio, o óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo. Eles farão conforme tudo o que te hei mandado. Disse mais o Senhor a Moisés: falarás também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente será morto, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado, de descanso, solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações, como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus. Amém? Nós vamos ter reflexão. Amanhã eu vou falar mais. Nós vamos continuar a leitura no livro de Êxodo, capítulo 32. Então nós aprendemos vários segredos espirituais. Vários segredos espirituais através de quê? Desta passagem. Dessa leitura bíblica e a qual estamos estudando. Deixa eu falar para você. Vamos refletir agora um pouco esses versículos que a qual nós acabamos de ler. Quer dizer, o chamado para servir com santidade. Deus falou com Moisés lá no monte. Né? Deus falou com Moisés. Deus falou como que era para fazer. Quer dizer, Deus estabelece o sacerdócio, né? Orienta cada detalhe das vestes do altar, do serviço no tabernáculo. Isso o quê? Nos revela, dentro da palavra de Deus, que o serviço ao Senhor não é feito de qualquer maneira, de qualquer jeito. Santidade, tem que ter santidade, tem que ter preparo, obediência, tem que fazer a parte do chamado. Deus estava falando com Moisés e já falando, fulano vai fazer isso aqui, ciclano vai fazer, eu já estou preparando ele, eu já estou ministrando o meu espírito sobre ele.
E ao mesmo tempo, o que Deus faz? Deus capacita aqueles que ele chama, enchendo-os de quê? De sabedoria, graça para cumprir a sua obra. Para cumprir a sua obra. Para servir a Deus. Com sabedoria, com inteligência. E eu digo a você, meu, servir a Deus é um privilégio. Mas também é responsabilidade espiritual. Se Deus escolheu você, é porque você é capaz. Quem está acompanhando a Bíblia desde o início, quando Deus falou com Moisés, falou: Moisés, você vai ser o libertador do povo. Senhor, eu não sei falar. Senhor, mas como? Faraó, vai. Deus falou: vai, eu vou colocar na tua boca. Eu serei contigo. Você está entendendo? Quando Deus escolhe, ele capacita. Ele escolhe e ele capacita. Vamos à reflexão de hoje? Então vamos lá. Vamos à nossa reflexão, porque daqui a pouquinho eu vou orar, eu quero orar por você. Então vamos lá. O que nós falamos nesse versículo que nós estudamos? Falamos sobre o instituto do sacerdote. Ele instituiu o sacerdote, definiu as vestes sagradas, estabelece o que é o altar do incenso, confirma no final sobre o sábado como sinal de aliança, e ele capacita, artesãos com o Espírito Santo de Deus. Então tudo revela que o serviço a Deus exige santidade, preparo, exige unção. Eu já tenho separado. Fulano de tal, ciclano. Vamos lá, quais são as verdades centrais desse estudo de hoje? Deus chama pessoas separadas para ministrar diante dele. É Deus que chama. É Deus. Por exemplo, hoje eu sou pastor, sou bispo, presidente do ministério, estou presidente do conselho. Na época que eu fui para fazer a obra, o meu projeto era outro. Eu estava treinando um time de futebol, eu já tinha passado nas peneiras todas, eu sou mineiro, eu já tinha passado em todas as peneiras, já ia receber um... E quem queria ser pastor, missionário, era o meu irmão. Meu irmão queria ir para o seminário. E eu estava jogando bola, o meu pastor falou: eu te inscrevi no seminário. E eu estava jogando bola. Eu te inscrevi lá no seminário. Eu vou pagar o seminário para você. Na época eu falei: eu vou. Aí eu comecei a ir para o seminário, fazer a obra, a aprender, a estudar. Teve um dia que eu fui treinar o ônibus. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Eu nasci em Esplendor, Minas Gerais. Mas morava com os meus pais em Belo Horizonte. Treinava na escolinha do Cruzeiro. Nós fomos lá para a Toca da Raposa, entramos no ônibus, foi treinar. No treinamento eu treinei, fiz o gol, e teve uma hora que eu sentei no banco e Deus falou comigo. E eu peguei minha mochilinha e fui embora. Nem esperei o ônibus, foi até uma coisa errada, que eu fui embora. Eu fui para casa e falei: eu vou fazer a obra de Deus. Deus falou comigo. E nesse dia, eu já tinha passado na peneira, ainda fiz gol. Tava... Aí o pessoal ficou doido me procurando. Cadê fulano? Na época não tinha telefone. Um ou outro tinha telefone residencial dentro de casa. Ligou para o rapaz que para casa dele ele tinha telefone, que me levou. Falou: fulano de tal foi treinar e sumiu. Não sei para onde que foi, não. E aí ele ficou doido me procurando. Aí depois eu cheguei em casa e falei: o que aconteceu? Eu falei: eu não vou jogar mais. Ele falou: rapaz, você tem futuro. Eu falei: eu não vou mais, não. Eu não vou mais. Ele falou: mas você tem futuro, me pensa direitinho. Vai ter jogo tal, você já está relacionado para ir jogar. Mesmo você feito isso, foi errado, você saiu. Mas eu falei: mas eu não quero. Eu falei: é a sua carreira. Você já mês que vem, você já vai começar a receber. Eu falei: mas eu não quero. Eu quero fazer a obra. Eu fui fazer a obra. Então, é um chamado, é um mistério de Deus. É Deus que capacita, é Deus que nos fortalece para dedicar. E hoje eu vou fazer agora em abril 37 anos
de ministério, pregando o evangelho. Eu comecei novo. Eu fui batizado com 12 anos. 12 anos eu fui batizado. Eu já estava servindo já. E eu fui batizado com 12 anos. O meu pastor não queria nem me batizar. Falou, nossa, menino. Eu falei, eu sei o que eu quero. Eu quero fazer a obra. Eu, com 12 anos, fui batizado. Com 13 anos. Com 13 anos, eu já estava tomando conta. Eu ficava na igreja. Eu participava na sede de manhã. O pastor pregava, eu ia anotando, vendo ele pregar. À tarde e à noite eu pregava em outro lugar. Isso com 13 anos. Fazendo a obra. Pregando o evangelho, o ministério. E aqui Deus falou com Moisés, fulano de tal, você vai separar. Fulano de tal, já estou separando. Ciclano, eu já estou separando. Então, esse é o ministério. Então, Deus chama pessoas separadas para ministrar diante dele. Aqui, ó, Êxodo 28, 41 fala, né? Nós lemos Êxodo 28, 41. E me farão sacerdotes para me servirem. Quer dizer, para servir a Deus, para dedicar a obra de Deus. E na medida que nós vamos dedicando, Deus vai nos abençoando. Segundo passo, quais lições práticas para a vida? Santidade. Santidade. E essa santidade começa, sabe aonde? No interior. No interior. De dentro para fora. No interior. Às vezes, de fora para dentro, de dentro para fora. Santidade, vida, comunhão. As vestes simbolizavam pureza, honra. O caráter procede o quê? O ministério. Outra coisa, todo chamado exige consagração, vida com Deus, comunhão com Deus. Todo chamado exige consagração. A Bíblia fala, o sacerdote era o quê? Era separado. Separado. Então não se serve a Deus, irmão, de qualquer maneira. Não se serve a Deus de qualquer maneira. Tem que ter preparação, consagração. Outra coisa, adoração deve ser o quê? Contínua. A Bíblia fala que o incenso era diário. A vida deve ser o quê? Uma oferta constante no altar, na presença de Deus. Nós aprendemos também nessa leitura, você pode anotar e conferir na Bíblia, descanso também é espiritual. O descanso também é espiritual. O sábado reafirma o quê? A confiança em Deus. Descansar é um ato o quê? De fé. O que mais que nós falamos nesse estudo de hoje? Deus capacita quem ele chama. O Espírito encheu os artesãos. O Espírito deu a eles sabedoria. Quer dizer, a unção acompanhada. A unção acompanha o quê? A obediência. A unção acompanha a obediência. Amém? Nós vamos orar agora. Nessa oração, peça a Deus, Senhor, separa-me para te servir em santidade. Peça a Deus, Senhor, purifica-me o meu coração, purifica as minhas intenções, que a minha vida seja uma adoração constante ao Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, separa-nos para te servir e te servir com obediência, com comunhão, com santidade. Purifica, Senhor, o nosso coração. Purifica, Senhor, as nossas intenções. Que a nossa vida, ó Pai, venha a ser uma vida de adoração permanente, constante
exultante diante do Senhor. Meu Deus e Pai, eu coloco a vida do teu povo, dos teus filhos nas tuas mãos. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos. Prepara, Senhor, essa pessoa para viver uma vida de comunhão, de obediência. Dê a ela sabedoria, para que tudo que for colocado nas mãos dela venha a ter êxito, possa ir para frente, para a honra e glória do teu nome. Pois eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém, que Deus te abençoe por mais uma jornada da palavra de Deus, por mais uma jornada da leitura bíblica. Vamos chegar ao final, chegamos agora ao final dessa jornada, mas eu sempre no final eu deixo o propósito prático para nós vivermos no dia. Qual o propósito prático para hoje? Primeiro, buscar santidade diária, todos os dias. Todos os dias, busca a santidade, busca a presença de Deus. Outra coisa, servir com reverência. Deus confiou em você. Olha só, Deus chamou você para cuidar da obra, da casa, o que você colocar nas suas mãos para fazer, faça com excelência. Outra coisa, valorize o descanso espiritual. Valorize tudo que Deus tem preparado para você. E a frase do dia é: santidade não é opção, é requisito para quem serve a Deus. Essa é a frase de hoje. Santidade não é opção, é requisito para quem serve a Deus. Um abraço, que Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito no meu canal, convido você a inscrever-se no canal, dê um joinha, clica no sininho e compartilhe. Vamos compartilhar essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas. Amanhã eu volto, amanhã teremos mais uma leitura da palavra de Deus. No propósito, a leitura da Bíblia Sagrada ao decorrer do ano. Um abraço, fique com Deus. Até amanhã.